Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente falará um pouco sobre a pré-história e de como esse período histórico afetou nos tempos atuais. A pré-história corresponde ao período que antecede a invenção da escrita, desde o começo dos tempos históricos registrados até aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo. É estudado pela antropologia, arqueologia e a paleontologia. A antropologia é a ciência que pretende investigar as origens e as características do ser humano da maneira mais ampla possível. A arqueologia é a ciência que estuda as culturas e os modos de vida das diferentes sociedades humanas, e a paleontologia é a ciência que estuda os seres vivos que viveram num passado remoto da Terra. A divisão da pré-história é dada da seguinte forma: a pré-história é o período da história particularmente grande. A sua nomenclatura e larga duração remetem ao século XIX, quando foram encontrados os primeiros vestígios da vida humana, uma vez que a noção de que a história só poderia ser feita através de documentos escritos, todos os acontecimentos anteriores ao surgimento da escrita ficaram conhecidos como pré-história. A pré-história abrange aproximadamente um período que se estende de 3 milhões de anos atrás a 3.500 anos antes de Cristo, dividida da seguinte maneira: período paleolítico e período neolítico. Existe também o período mesolítico, mas ele não é tão usado. Também conhecido como Idade da Pedra Lascada, o período paleolítico faz referência aos objetos que eram utilizados pelo homem para sua sobrevivência, exatamente produzidos de pedra lascada. Esse período estendeu-se de 3 milhões de anos atrás a 10.000 a.C., sendo subdividido em 3 fases: Paleolítico Inferior, Paleolítico Médio e Paleolítico Superior. O Paleolítico Inferior é a mais antiga subdivisão do Paleolítico, sendo o período mais antigo da pré-história do ser humano. Teve início há cerca de 2,5 milhões de anos e durou até cerca de 300 mil anos, quando os próprios arqueólogos e historiadores decidiam que haveria uma nova divisão, no caso, o período Paleolítico Médio. Os mais antigos hominídeos, os australopitecíneos, personificados por Lúcifer, não eram utilizadores de alguns avanços de ferramentas de pedra, sendo provável o uso de presas de animais maiores. Estes utilizavam machado de mão e viviam a céu aberto, próximo ao Vale dos Rios. Esse período começa a ser contado exatamente quando esses hominídeos começaram a ter a habilidade de produzir as suas próprias ferramentas para a sua sobrevivência. Essas ferramentas foram obras do Homo habilis e do Homo erectus. O Homo erectus foi o primeiro homem a ficar numa posição totalmente ereta. Falando agora sobre o período Paleolítico Médio, este período é caracterizado principalmente pela presença do homem de Neandertal. O Homo sapiens já existia nessa época, já que o seu surgimento aconteceu há 300 mil anos. Os arqueólogos mostram que neste tempo o estilo de vida do ser humano tornou-se mais sofisticado, com novas ferramentas sendo elaboradas e o uso até mesmo do fogo de forma mais difundida. Já o Paleolítico Superior é o período que foi datado de 50.000 a.C. a 10.000 a.C., caracterizado pela elaboração mais diversificada das ferramentas, como pequenos anzóis, agulhas, machados, onde até mesmo a arte começou a ser produzida. Neste caso, as pinturas rupestres, realizadas nas paredes das cavernas. Resumindo, o período paleolítico é caracterizado pela sobrevivência do homem através da coleta e da caça, sendo, portanto, fundamental a criação de ferramentas que os auxiliassem na obtenção de alimentos. O ser humano era nômade e mudava de lugar quando o recurso do local em que ele estava instalado ficava escasso. Nesta época, a temperatura da Terra era mais amena, principalmente nos períodos de glaciação. Dessa forma, o homem vivia nas cavernas para proteger-se do frio. No final do período paleolítico, o ser humano começou a viver suas primeiras experiências religiosas, desenvolvendo alguns novos costumes, como os rituais funerários. Falando sobre o período mesolítico, que não é tanto usado, é a fase intermediária entre o período paleolítico e o neolítico. Os especialistas afirmam que este período aconteceu em locais que tiveram glaciação intensa. Aconteceu na Europa e em partes da Ásia, e estendeu-se aproximadamente entre 13.000 a.C. e 9.000 a.C. Esse período marcou a decadência dos agrupamentos humanos que viviam da caça e eram coletadores e caçadores. Ficou também marcado pelo desenvolvimento da olaria, que no caso é a produção de cerâmica, e pela produção de tecidos. Este período teve fim com o desenvolvimento da agricultura.
Falando agora sobre o período neolítico, é a última fase do período pré-histórico e estendeu-se de 10.000 a.C. a 3.000 a.C. Neste período, aconteceram vários acontecimentos históricos importantes, como o surgimento da agricultura e a escrita. Com o desenvolvimento da agricultura, o homem passou a fixar-se em um só local, tornando-se sedentário. O domínio da agricultura levou o ser humano a desmatar florestas e desenvolver campos de plantio. Junto com a agricultura veio a domesticação dos animais, que auxiliavam o homem no transporte de carga, na agricultura e também servia de alimento e até mesmo meio de transporte. Estes agrupamentos, caracterizados pela sedentarização, resultam nas primeiras cidades do mundo. O período neolítico também é marcado pela arquitetura, que permitia a construção de casas de pedra e construções megalíticas. Lembrando que esta última não foi bem esclarecida pelos arqueólogos. Ao passo que os agrupamentos humanos cresciam, a sociedade tornava-se desigual, uma vez que as pessoas que eram detentoras dos recursos tornavam-se mais importantes e mais influentes. O fim do período neolítico é marcado pela metalúrgia, isso é, a capacidade de produzir ferramentas a partir da fundição de metal, e pelo desenvolvimento da forma escrita, no caso, a escrita cuneiforme. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um gostei e de se inscrever no canal. Eu agradeço muito pela atenção de vocês até aqui. Tchau!